Olá, olá, como você está? Tudo bem? Bom dia. Canal Rural, canal do Criador, amigo do agronegócio no Brasil todo, amiga da produção rural, as mesas alimentadas neste país e no mundo, graças à força do homem e da mulher do campo. Hoje um destaque especial para a gente que acredita muito nesse trabalho, principalmente aqui na região da Amazônia, como está no nosso slogan do Cafezinho de Prosa, somos todos Amazônia. E o que é que a Amazônia tem a ver com a gente? Tudo e um pouco mais. Aí a ideia de termos esse nosso cafezinho toda semana, nesse sinal do Canal Rural, para mostrar a produção rural, a produção sustentável, as estratégias, os biomas, os ecossistemas e tudo o que está envolvido direta e indiretamente em toda essa imensidão que é a Amazônia, a partir dos nossos estúdios aqui na capital de Rondônia, Porto Velho. Com muita honra, com muita alegria, hoje recebo um bom amigo que está aqui na tela, mas no município próximo à capital, em Ariquemes, presidente da Comissão Nacional de Aquicultura, Francisco Hidalgo Farina, Dom Paco, e aqui em minha frente, nosso convidado, Daniel Bosa Moura, superintendente do Banco da Amazônia. O que é que nós vamos tratar com os convidados? Tudo a partir de um momento em que estamos nos reinventando como empreendedores. E eu vou pegar, se o Daniel me permite essa gentileza, de dar o bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião, né? Porque o programa é rotativo, estamos nas redes sociais, nas plataformas do nosso Canal Rural, para pedir ao Hidalgo, ao Farina, que no seu bom dia, que nos seus cumprimentos à grande audiência do Canal Rural no Brasil e fora dele, me diga qual é o nível de inspiração agora, desde que você publicou tempos atrás um artigo dizendo 2020, o ano da resiliência. Passamos 2 anos de resiliência, Farina. E agora, repassada a resiliência, estamos com novos horizontes. Qual a tua dose de otimismo de 1 a 10? Bom dia. Falando do agronegócio, que é a base, né, nacional, que é quem sustenta, de fato, a nossa balança, eu penso que a Amazônia, em que pese esteja sendo muito discutida por questões só ambientais, tem muito a contribuir e nós, certamente, aqueles que compomos os Amazônidas, né, e desenvolvemos aqui atividades, também estamos preparados para atender o mundo, especialmente no que tange a produção de alimentos. E como você bem sabe, a proteína mais consumida no mundo, que é a proteína do peixe, que vem crescendo muito na Amazônia, um nativo daqui, que tem condições de atender o mercado nacional e internacional com um paladar, com uma singularidade que é própria dele. E nós não estamos produzindo só essa proteína, né? Tem outras proteínas sendo produzidas, e eu, mais do que nunca, tenho a segurança, a certeza de que nós, a região norte, a Amazônia, tem muito a contribuir para alimentar o Brasil e o mundo, especialmente neste momento de dificuldades em que estamos atravessando. Muito obrigado, Hidalgo. Vamos conversar bastante sobre isso. Muito bem-vindo. Daniel, você também bem-vindo. Alegria te conhecer e recebê-lo aqui no Canal Rural, no nosso cafezinho de prosa. Obrigado. Opa, a gente que agradece, Domingos, o convite, né, a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do Banco da Amazônia. O banco também esteve muito atento nesse momento de dificuldade que o mundo e o nosso país também sofreram, né, com a pandemia. Daniel, com 10 anos, certamente esse é o período em que mais vocês, BASA, tiveram que se reinventar, acelerar processos, buscar alternativas, né? Porque foi todo mundo pego meio de calça curta. Sofremos muito esses anos, né? Não, sem dúvida. Eu acho que foi momento, Domingos, da gente tirar uma série de projetos de inovação, de simplificação de processos que o banco tinha na gaveta, né, e colocar isso em prática. O primeiro movimento foi continuar desenvolvendo as nossas atividades, né, colocando boa parte do nosso quadro de colaboradores em home office, né, mas sem que a atividade nossa bancária paralisasse, né? Você pega um mercado, não é instável apenas, uma sociedade Sim. adoecida, um mercado amedrontado em muitos aspectos, e de repente você tem que
acelerar processos. Tem muita gente com dificuldade financeira para N situações e vocês trabalham no mercado emergente, né? Estamos falando de Roraima, de Rondônia, com municípios jovens e com um boom extraordinário nos últimos anos. Que soluções são essas? Elas estão em andamento, estão dando certo ou tem muita coisa ainda embrionária ou em processo de experiência? Veja, um dos projetos que o banco precisou acelerar foi a ferramenta Base Digital. Ok. Né, onde o Banco da Amazônia disponibiliza uma ferramenta e o consultor, no modelo convencional que precisava formatar o processo e trazer fisicamente ao banco, ele consegue fazer todo o processo de cadastramento desse produtor, desse cliente, abertura de conta e a transferência da proposta, a aprovação da proposta via remota através do seu escritório fora do banco. Só para o telespectador ter uma ideia, de 3 mil operações no ano passado, né, para mais de 5 mil financiamentos somente no primeiro semestre de 2022. Então, isso traz a dimensão dessas inovações que o banco foi forçado a colocar em operação por conta do cenário de dificuldade da pandemia, né? E então, que cliente é esse, Daniel? Qual o perfil dele? É esse mesmo da característica da produção em Rondônia, por exemplo, sim, que é familiar, é pequena, é micro, é isso? Inicialmente, como piloto, né, até para a gente poder aperfeiçoar e aprimorar a ferramenta, o banco colocou nesse nicho de atendimento os produtores da agricultura familiar. Né, inicialmente com operações de custeio, operações de curto prazo, com previsão de liberar operações de investimento já agora no segundo semestre, mas a expectativa nossa é que todas as linhas de crédito, todas as soluções de crédito que o banco tem à disposição, não somente do produtor, como também do empresário, que também é um outro segmento de atuação do Banco da Amazônia, migrem para dentro dessa plataforma, né? De maneira que, quando o produtor ou o empresário precisar acessar o crédito, remotamente ele vai conseguir incluir a sua proposta de forma terceirizada no escritório dos nossos parceiros conveniados, os consultores conveniados do Banco da Amazônia, e transmitir essa proposta de maneira automática, né? A única coisa hoje, nesse processo simplificado e automatizado de crédito que depende da nossa agência, é simplesmente a conferência de documentos que chega no sistema, a impressão do contrato e o acolhimento das assinaturas no ambiente físico da agência. As demais etapas do processo, sejam a ativação do cadastro, inclusive para aquele produtor que pretende iniciar a sua atividade, o seu relacionamento com o banco ainda não tem conta conosco, né? A ativação do cadastro, a abertura da conta e a aprovação da proposta, nesse segmento da agricultura familiar, nesse momento, totalmente remoto, né? Somente a assinatura da cédula de crédito precisa ser feita na agência por enquanto. Mas, em breve, a expectativa é que produtores de porte maior, bem como empresários também que pretendem trabalhar parceria de crédito com o Banco da Amazônia, estejam embutidas nessa ferramenta. É o futuro do Banco da Amazônia, é o Base Digital. Deixa eu incluir de novo o Hidalgo na conversa para perguntar, nesse universo, Daniel e Farina, quanto ainda há, o céu é o limite, quanto ainda há para se produzir? O que dá para se fazer ainda, por exemplo, num estado jovem como o nosso? A gente está falando com uma grande audiência no Brasil e fora dele, que tem uma Amazônia, às vezes, no senso comum ou no nível de informação, ainda distante daquilo que nós estamos com o propósito do programa mostrar, que é uma Amazônia riquíssima no seu tesouro verde, mas é também uma Amazônia que produz alimentos. Em Roraima, no Acre, no Amazonas, no Pará, aqui no Mato Grosso, Tocantins, e aqui em Rondônia, Hidalgo, com uma característica sui generis, que é um estado de pequenas propriedades, de micropropriedades. Esse produtor rural, Hidalgo, ele tem ainda muita terra? Rondônia pode produzir ainda muita comida sem desmatar? Com certeza absoluta, Domingos. Só para você ter uma ideia, e o que tem trazido aí controvérsia em relação, por exemplo, à produção de grãos no nosso estado, que hoje gira em torno de 500, 600 mil hectares, na verdade nós temos mais 3 milhões de hectares que não só podem, como devem ser aproveitadas, porque a única forma de potencializarmos a terra que já está aberta há algum tempo é cultivando, é fertilizando-a para que ela produza mais. Então, nós podemos, por exemplo, passar de 500 e poucas mil toneladas de produção de grãos anual para 3 milhões e meio de hectares de produção de grãos anual.
sem nenhum prejuízo para o meio ambiente. As nossas reservas estão muito bem demarcadas e protegidas, né? Nós já temos 65% do território totalmente protegido, mas na verdade nós estamos falando de menos de 20% de área explorada, né? Não por acaso nós temos um rebanho hoje de próximo de 16 milhões de cabeça de gado. E esses 16 milhões de cabeça de gado precisam de reformulação nas suas pastagens. O modelo ideal desenvolvido no centro-sul do país e aplicado hoje no mundo inteiro é a rotatividade. Então nós não só temos, como precisamos aproveitar melhor o que temos aqui disponível, sem nenhum prejuízo para o contexto ambiental, aumentando a produtividade e contribuindo no cenário nacional para o crescimento da exportação e, por consequência, a alimentação no mundo, né? Falando só de Rondônia, pegamos a cadeia do peixe, né, que é quem eu estou gerindo neste momento. Nós hoje temos aí praticamente 4, 5 mil hectares de lâmina d'água. Estamos produzindo os dados estatísticos oficiais dizem que nós estamos produzindo menos de 50 mil toneladas. Nós temos estudos que Rondônia pode passar a produzir 700, 800 mil toneladas a curto prazo, sem nenhum prejuízo para o meio ambiente novamente. Então, esses são números que podemos explorar, fazer crescer sem nenhum prejuízo, muito pelo contrário, ainda por cima preservando como é o que nós devemos fazer de fato, entende? Qual é a mão amiga ou quais são as mãos amigas, Farina e Daniel, que esse produtor precisa? Ele precisa, por exemplo, de tecnologia. Ele é uma segunda ou terceira geração familiar e essa nova geração acelerou o processo e precisa da tecnologia, precisa da pesquisa, precisa modernizar e precisa ampliar a produção sem degradar. Mas aí ele precisa da regularização fundiária, precisa do documento, muitas vezes ele não pode chegar num projeto lá da Confederação Nacional de Aquicultura, da comissão, não pode chegar no BASA. Quais são as mãos amigas que eles precisam hoje para que esse salto seja dado? Essa pergunta eu passo para os dois, por gentileza. É tarefa de casa para os dois. Veja bem, o banco está muito atento, né, nesse movimento que vem acontecendo. Que é uma necessidade mesmo, É uma necessidade, né? Inclusive, esse ano a gente tomou a iniciativa de... Na verdade, esse movimento ele começou ano passado, no Pará. A superintendência na qual eu conduzia foi a piloto, né, nesse projeto que o banco resolveu implementar, que é financiar produtores em áreas de posse. Olha só. Até então, para produtores de porte maior que não enquadravam na agricultura familiar, o banco exigia a documentação fundiária do imóvel para atendê-lo com crédito. E a partir desse movimento a gente passou a enxergar que o objetivo do banco em si era financiar a produção e não necessariamente exigir documentação para que o produtor tivesse acesso a crédito nessas condições. Então hoje o produtor que tem um contrato de compra e venda, ele demonstra que ele tem a posse daquele imóvel de forma pacífica, ele está habilitado, ele está apto a acessar recursos de crédito com o Banco da Amazônia e essas linhas subsidiadas que todo mundo já conhece. A produção dele passa a ser uma garantia. A produção dele passa a ser uma garantia, né? Ou, eventualmente, outras alternativas de garantia, como o próprio... Dá para estudar cada caso, né? Claro. Cada produtor tem uma configuração específica, né? Às vezes o produtor ele dispõe de imóveis urbanos, né, que podem ser apresentados ao banco como garantia. Às vezes são produtores que estão migrando de outros estados, né? Aqui em Rondônia a gente tem muitos produtores do Goiás, do Mato Grosso, do Paraná, que vêm para cá, para a Amazônia, em busca de novas oportunidades e eventualmente possuem patrimônio lá nos outros estados e acabam encontrando como oportunidade imóveis sem documentação. Então o banco também consegue financiar esses imóveis sem a verificação, sem a comprovação de propriedade desse imóvel, calçando o financiamento com outras alternativas de garantia. Seja o próprio item objeto do financiamento, né, animais ou penhor dos grãos que
que estão sendo financiadas, ou, eventualmente, outras garantias que ele possa dispor, né? O seu próprio maquinário que ele já tem disponível pode ser uma opção de garantia, né? Imóveis rurais ou urbanos em outros estados, o banco também acolhe como garantia. Tem muita gente que imagina que a gente só pode receber como garantia o objeto no local que está sendo financiado o empreendimento, mas não. Não necessariamente. Não necessariamente. Já financiamos, eu particularmente já financiei produtores ou empresários que dispõem de patrimônios em outros estados e a gente ou desloca um técnico nosso para fazer a avaliação desse bem fora do estado, ou então solicita um laudo de terceirizado para fazer a avaliação e assim poder atendê-lo com financiamento naquele imóvel que está em efetiva produção, né, mas não tem a documentação. Então, fica até um convite, né, para os produtores de Rondônia e demais estados da Amazônia, onde nós temos atuação, aqueles produtores que ou não estavam sendo atendidos na sua totalidade, porque muitas vezes o produtor ele já é cliente do Banco da Amazônia, mas ele dispõe lá de 3, 4 imóveis e só um até então tinha documento, né? O banco não conseguia, até o ano passado, aproveitar os outros 3 que não tinham documento. Então, esse produtor que já era cliente, a gente consegue aproveitá-lo hoje na integralidade, né? Unindo todos os imóveis dele com ou sem documento, e também aquele produtor que não era cliente nosso em função dessa limitação de documentação fundiária, hoje ele tem a oportunidade de trabalhar crédito conosco também. Com tanta terra ainda pronta para plantar e para produzir comida, hein, Farina? O que o Daniel está propondo é muito interessante, isso é um avanço, com certeza absoluta, isso vai ajudar muito, pegando um gancho da sua fala, da pequena agricultura, que só vai ser bem sucedida se estiver acompanhada por técnicos capazes de orientar melhor a sua capacidade produtiva, a condição produtiva de cada um. Quando o Daniel falou que nós temos investidores de outros lugares do Brasil, é uma realidade, e quando eu puxo essa responsabilidade para dizer o seguinte: não é só uma questão de oportunidade de negócio, porque a Amazônia não pode ser tratada só como o pulmão do mundo ou uma compensação ambiental do mundo, preservando a fauna e a flora. Ela tem que fazer isso porque eu penso que os outros estados e também países deveriam ou devem recompor a sua fauna e a sua flora. Nós é que ainda temos a oportunidade de preservarmos, mas explorarmos, né, de forma efetiva aquilo que está disponibilizado, não só por um direito, mas por uma necessidade de atender a demanda de alimentos que o Brasil e o mundo devem propor daqui por diante, considerando o crescimento da população, a dificuldade econômica mundial e as intempéries, né? O clima não favorável, porque a gente sabe que fora do país também tivemos percas de safra e de colheita por conta de intempéries. O que a Amazônia não tem, entende isso, Domingos? Sim, perfeito. Isso é muito favorável para nós e para o universo. E não há dúvida que há um enorme ciclo migratório recomeçando, vindo para a Amazônia, e esse é tema ainda no programa hoje, quando recebo aqui nos estúdios do Canal Rural em Porto Velho, no Cafezinho de Prosa, Francisco Hidalgo Farina, Comissão Nacional de Aquicultura, e Daniel Bosa Moura, o superintendente do Banco da Amazônia. Aqui no próximo bloco, continuam tomando esse cafezinho de prosa comigo e com você, aqui no nosso canal, destacando especialmente no programa a produção na Amazônia. Somos todos Amazônia. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do nosso Cafezinho de Prosa, aqui pelo Canal Rural, com reprise no canal do Criador, direto de Rondônia, estamos na Amazônia, daí a razão do nosso slogan, somos todos Amazônia, o que é uma deixa para a gente explicar sempre que é uma Amazônia multifacetada, e é dela que nós temos falado com muito orgulho, a partir, certamente, do ponto de vista da produção em todos os sentidos.
E aí eu pego a deixa do Daniel e do Hidalgo, os nossos convidados hoje. O presidente da Comissão Nacional da Aquicultura está em Ariquemes, interior do estado, falando conosco via internet. Francisco Hidalgo Farina, Dom Paco. E aqui no estúdio do Canal Rural em Porto Velho, o nosso amigo Daniel Bosa Moura, que é superintendente do Banco da Amazônia, e vai me permitir discorrer nesse minuto rapidinho, quase em tom de desabafo, Daniel, que é a necessidade que os gestores, os legisladores e também os órgãos competentes para a regularização fundiária e atividades afins sejam mais céleres, porque o setor produtivo como negócio, business, sistema financeiro, tecnologia, pesquisa, as comissões, as federações, os produtores mesmo, né, cooperativas, estão acelerados. Eles estão num ritmo de que o mundo está com fome, né, ainda mais com a guerra. E parece que aquele bicho modorrento, aquele elefantão que é o poder público, de um modo geral, ainda não entendeu que ele precisa modernizar e se desapegar também, né, porque tem que ser um facilitador, precisa ser um facilitador, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, pegando aquele gancho da etapa anterior, né, onde eu dizia que o Banco da Amazônia, no mecanismo de mão amiga, no sentido de querer ajudar o produtor a ter mais facilidade no acesso ao crédito, né, abriu para que o produtor financiasse sem necessidade de regularização fundiária. Mas não significa dizer que isso é suficiente, né, porque a grande dificuldade no acesso ao crédito acaba sendo a questão das garantias. Então, apesar de ser possível a gente atendê-lo com crédito numa área não documentada, a indisponibilidade de documento naquele imóvel não torna possível o banco aproveitá-lo como garantia. Né? E isso acaba impondo limitadores na proporção de crédito, eventualmente, que ele precisa para o seu empreendimento. Né? Então, se houvesse uma resposta mais célere, né, dos órgãos públicos que tratam desse processo de regularização, seja a nível estadual, nos estados que dispõem de instituto de regularização de terras, né, como é o caso do Pará, por exemplo, ou a nível federal, que no caso é o INCRA, né, se tivesse esse retorno mais rápido, no sentido de proporcionar ao produtor aquilo que ele tem direito, que é documentar a sua terra, sem dúvida nenhuma, a atividade bancária, de maneira geral, ela teria muito mais efetividade na aplicação, na colocação desses recursos na mão de quem gera alimento para o mundo, que é o produtor rural. Se a gente fosse fazer, Farina, uma figura de linguagem com uma pista de corrida e colocando o INCRA, a estrutura do INCRA com esses outros segmentos do business que eu falei, o INCRA já teria tomado muitas voltas já, com todo respeito e consideração pela história que tem, a importância da sua memória aqui na Amazônia, principalmente Rondônia, que é um modelo, mas é uma estrutura ainda defasada, precisa modernizar. O poder público, de um modo geral, né, Farina? Modernizar, acelerar, entender, desapegar, criar leis mais leves, pensar na carga tributária também, que é outro monstro, né? Domingos, infelizmente, sem nenhuma crítica aos bons operadores do sistema, mas o sistema como um todo é muito deficitário, né? Deixa muito a desejar. Você vai vendo que a economia, de uma maneira em geral, anda na frente do Estado, né? Enquanto deveria ser o contrário, né? No primeiro mundo, o Estado dá viabilidade ao produtor, subsidia, cria barreiras, facilita, cria cenários de toda ordem para que aumente a produtividade e gere riquezas e, obviamente, resolvam as questões sociais e internas do país. Nós ainda vivemos, e eu penso que é isso que talvez nos coloque na condição de um país ainda de terceiro mundo, porque ainda temos dificuldade para avançar com coisas muito pequenas. Você sabe disso, o Daniel sabe disso. Às vezes a gente fica emperrado em praticamente nada, como se nós não tivéssemos competência, ou não tivéssemos credibilidade, ou não fôssemos cidadãos que podem e devem ser acreditados para o desenvolvimento do nosso Estado. E um exemplo disso é a Amazônia. Nós vemos todos os dias o massacre sobre a Amazônia, como se a Amazônia estivesse sendo destruída. E ela de fato está, mas ela está sendo destruída do ponto de vista imagem. Deveria estar sendo levado em consideração
o quanto ela tem feito, ou a tarefa de casa que está sendo feita na Amazônia por aqueles que têm responsabilidade, que são a maioria, né? Um governador recente, né, me disse em algum momento que, a fala é dele, não é minha, e eu só estou reproduzindo, que o Estado é um bicho gordo, né, e preguiçoso. Só funciona se for acionado, né, de forma ali efetiva, incisiva. E isso quem faz é o setor produtivo. Mas isso é uma vergonha para nós, né? Olha lá, se eu for comparar, por exemplo, com o nosso principal crítico em relação à condição da Amazônia, que é o governo, por exemplo, da França, o governo da França, ele é regido pelos produtores. Os produtores é que decidem o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer e como ele vai fazer para dar viabilidade econômica à sua produção. Enquanto que nós, especialmente aqueles que estamos na região amazônica, estamos sendo, de alguma forma, achincalhados, né, por meia dúzia de ativistas, que eu não sei nem se eles conhecem a Amazônia direito, porque se conhecessem não teriam subsídio para dizer que nós estamos destruindo a Amazônia, e o Estado não se movimenta muito nisso, é o papel dele fazer a diplomacia. O diplomata mais importante nosso estadual é o governo, e nosso brasileiro é o governo federal. E o governo federal e o governo estadual nós precisamos que eles se movimentem e digam que nós estamos sim fazendo a tarefa de casa, e o que nós precisamos é de apoio, de acompanhamento, de aval, de credibilidade que não nos falta para que nós possamos fazer avanços e gerarmos riquezas. E olha só, na atual conjuntura, a gente já não está mais falando de gerar riqueza só para a Amazônia, que é 10% da população brasileira, mas gerar riqueza para o mundo, porque o mundo vai precisar ser auxiliado e atendido. E os países, eu penso, da América Latina, e o Brasil em especial, é quem tem esse papel. Não por acaso está posto, e a gente ouve aí a pronúncia de que o Brasil será ou está posto como celeiro do mundo. Aí quando eu vejo os principais exportadores de alimentos, que é o Brasil, eu tenho que acreditar que o cenário é verdadeiro e que vai se potencializar. Aliás, um governador também falou para mim recentemente, ele ainda estava no mandato, uma frase que eu nunca esqueço. Ele disse: a burocracia humilha a gente. Eu falei: poxa, o próprio governador está falando isso. Imagina o produtor rural, o empresário, né? O morador, o contribuinte. A provocação e o meia-culpa e o desabafo também. Não é o caso também, Farina, Daniel, você que trabalhou em tantos pontos dessa Amazônia tão multifacetada. Porque quem está nos vendo agora, que já conhece, sabe, mas quem ainda não veio e precisa vir para conhecer, não faz ideia de que nós somos uma região muito distinta em vários pontos. São muitas Amazônias numa só, assim como o Brasil é muito Brasil em muitos Brasis. Rondônia é diferente, o interior e a capital, brutalmente diferente. Não é o caso de falhar também na conversa entre a própria Amazônia? Quase que a gente vai desligar agora aqui, lavar nossa roupa suja. Os estados se conhecem pouco, o Amazônida não se conhece, Roraima com o Amazonas, com o Tocantins, com o Pará, com Rondônia, com o Acre. Somos próximos, claro que é toda a topografia, a geografia, toda a questão de acesso, que ainda é difícil, mas talvez um esforço maior de governantes e legisladores pudesse fazer uma Amazônia mais unida. Ou isso é utópico, ou é um John Lennon aqui, sonhador demais, Farina e Daniel? Eu acho que você tocou num ponto crucial, né? Realmente a Amazônia era muito distinta no seu interior, né? E acaba que ela não se conversa entre si, né? A gente vê pouca articulação naquilo que demanda de apoio no Congresso Nacional, né? Nas causas direcionadas para cá, para a nossa região. E é sinal de que falta um pouco essa articulação. O Instituto de Controle Agropecuário do Estado, né, o IDARON, ele criou um mecanismo onde a gente, banco, consegue registrar o financiamento com os animais em garantia na base do IDARON.
né? Isso faz com que o produtor não consiga, eventualmente, se desfazer dos animais, garantia de crédito, até que o banco dê anuência, né? Isso está tudo num sistema. Está tudo num sistema. E isso para a gente é espetacular e também para o produtor, porque aquele produtor que, eventualmente, não tem a documentação do seu imóvel, ele consegue acessar o financiamento, dispondo para o banco os seus animais como garantia. Isso e a agência Idaron entra como parceira? A agência do Idaron entra como parceiro. As instituições financeiras têm a possibilidade de fazer um cadastramento na base do Idaron, né, onde a cada operação de crédito financiada com os animais vinculados em garantia, o banco paga uma taxa e faz um registro desses animais na ficha do produtor que está sendo beneficiado com crédito, né? Então, para o produtor também acaba sendo espetacular, porque ele consegue acessar o crédito, mesmo eventualmente não tendo o documento do imóvel, né, com outras possibilidades de garantia, que no caso seria o penhor dos animais e o registro dessa vinculação no sistema de quem controla o fluxo dos animais no estado. E eu quero a resposta do Farina também, mas só para te localizar, contextualizar você que está nos vendo e começando a conviver com um programa direto da Amazônia, a agência Agrosilvo Pastoril, que é essa agência reguladora, essa agência fiscalizadora e parceira do produtor rural em Rondônia, ela fez um trabalho junto com a federação, com os produtores pecuaristas nos últimos anos, e trouxe uma realidade indizível para todos nós, extraordinária, quase intangível, que é o fato de que Rondônia é uma área livre de aftosa sem vacinação. São conquistas incríveis para essa produção de pouco mais de 16 milhões de cabeças, citada agora há pouco pelo Farina, numa Amazônia que precisa falar o mesmo idioma, né, Dom Paco? Exatamente. Você pontuou muito bem e a gente reconhece que, na verdade, nós somos 10% da população, mas somos praticamente a metade do território brasileiro, ou quase a metade do território brasileiro. Eu fico muito feliz por ter a oportunidade de fazer parte, e hoje, enquanto integrante dessa equipe, né, desse batalhão que é a CNA, em defesa da cadeia produtiva nacional em todos os segmentos, porque realmente faz um papel muito importante, muito eficiente e tem muito a fazer ainda. A gente demanda isso, sabe da responsabilidade. É muita riqueza. Nós temos muita riqueza, muitas riquezas aqui. Você viu recentemente empresas internacionais vindo aqui explorar os resquícios daquilo que já foi o maior garimpo do mundo e fazer investimentos milionários. Como é que você vai suprimir isso? Não tem sentido, não tem como, sabe? Não tem sentido. Como é que você vai ignorar isso? Não tem sentido. E eu não estou fazendo defesa da exploração ilegal. Eu estou fazendo defesa da exploração legal, sustentável, com os devidos requisitos que se fazem necessários para a preservação em todos os sentidos. Eu penso isso ser muito importante. No próximo bloco, o BASA escala o Plano Safra. E meu amigo Francisco Hidalgo Farina vai me dizer se é verdade o que a cigana me falou, que os jogadores do Paris Saint-Germain em breve vão poder comer o tambaqui pertinho da Champs-Élysées. Mon ami, mon Dieu, ulala. A gente volta já, fique por perto. Muito bem, estamos de volta. Francisco Hidalgo Farina tem um filme chamado Esqueça Paris, mas eu não consigo esquecer Paris, cara. Embora ainda não conheça pessoalmente, sou assim um fã da história. Tenho um dos melhores amigos que moram lá, o Gustavo Almeida, que é da Alstom, Bardella, da Alstom agora, né? Trabalhou aqui na obra das usinas, assiste a gente pelo Canal Rural Internacional. E já ficou com água na boca aqui o Daniel, rapaz. O pessoal do BASA já está vendo passagens. É verdade a história de que pode haver mesmo uma unidade de um restaurante da Amazônia em Paris e o nosso tambaqui vai ser a estrela principal, Farina? Verdade isso? É verdade, Domingos. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte, né? E eu tenho que dizer que numa parceria com o Sebrae Rondônia, Sebrae Nacional e o Governo do Estado,
Nós, inclusive, estamos agora nos preparando para o Festival Internacional do Tambaqui, onde nós deveremos estar presentes. E o nosso objetivo, você já me ouviu falar isso várias vezes, eu vou repetir, Sim. é estar na Champs-Élysées, nada menos do que entre o Arco do Triunfo e a Torre Eiffel, Ulala. porque lá é que as coisas começam, né? A França, tudo começa por lá. Nós devemos estar lá, já temos o diálogo com o investidor já está fazendo um sucesso fantástico no Brasil, com os pescados da Amazônia, né, os nativos, e agora nós estamos estabelecendo, tivemos a oportunidade de um diálogo com investidores internacionais, oriundos de Israel, onde vamos estar agora, no final do mês, novamente sentados à mesa para dialogar, promovendo negócios, obviamente, né, porque vislumbra aí resultados financeiros. No nosso caso, enquanto representante da cadeia amazônica de coração e defensor ferrenho de que nós precisamos colocar o nosso nativo, não só na mesa dos brasileiros, mas na mesa do mundo. Infelizmente, por incrível que pareça, o mercado de exportação brasileiro de proteína de peixe para a Europa está fechada porque, teoricamente, a cadeia, a nossa frota marítima pesqueira não estaria devidamente qualificada para exportar captar. É um desafio a ser superado. Para a Europa. Então, é triste tudo isso, mas nós estamos, enquanto representantes, buscando abrir essas portas, né? Maravilha. Porque há um interesse de ambas as partes, Domingos. O mercado, a população precisa, quer consumir, o setor privado tem espaço para isso. Os governos é que precisam agora dialogar e fazer a diplomacia de forma que converja em favor da cadeia produtiva. Maravilha. De qualquer maneira, o convite está aceito já, inclusive por 2 integrantes da mesa aqui. Daniel, e o Plano Safra? A gente está quase no final do programa, mas eu não queria que você se despedisse sem falar dessa data, né, que praticamente bate com a gravação do programa e que é importante para vocês como estratégia de final de semestre e início de um novo período semestral. Exatamente, Domingos. A gente está justamente nesse período de transição, né? Ontem a gente ficou até meia-noite, na verdade 11 horas, né? Que é o horário limite de transmissão das propostas, porque a gente tinha um volume muito grande de propostas na esteira e a gente pretendia fazer o máximo possível para garantir as melhores taxas do Plano Safra que se encerrou ontem para o produtor cliente do Banco da Amazônia. Então, fizemos esse mutirão, né, ao longo da semana, a equipe técnica nossa saindo do banco 1 hora, 2 horas da manhã, no sentido de querer processar essa demanda de propostas que a gente tinha na esteira, e foi um sucesso, né? A gente encerrou o primeiro semestre em relação à aplicação de crédito aqui no estado de Rondônia num montante de mais de 2 bilhões de reais. Excelente. Né? Para você ter uma ideia, ano passado o Banco da Amazônia, no ano todo, no intervalo de 12 meses, a gente aplicou 2,1 bi e somente nos 6 primeiros meses de 2022 a gente já superou o mesmo montante aplicado no ano todo de 2021. Então, espetacular, né? Foi um número muito expressivo, bastante coisa disso movida por essa força gigantesca do agronegócio, né? Cerca de 80% da nossa carteira Rondônia é direcionada ao agronegócio, apesar da gente dispor também de soluções de crédito para o segmento empresarial, mas a força do agronegócio é que vem puxando o país, né? Sem dúvida. Então, a demanda maior que temos recebido é para o agronegócio. E encerrando esse Plano Safra ontem, né, na data de ontem, hoje já se inicia um novo calendário agrícola e um novo Plano Safra. O Banco da Amazônia, como a gente opera recursos controlados do governo também, né, e a Amazônia ela precisa de uma atenção mais especial ainda do que os demais estados do país, por conta das dificuldades operacionais e logísticas que a gente tem aqui na Amazônia. Certo. As taxas do Plano Safra do FNO Banco da Amazônia, elas têm um incentivo ainda melhor do que as taxas de recurso controlado para o agronegócio nas demais regiões do país. Né? A gente está falando de taxas aí, apesar de ter havido uma elevação em função do atual momento econômico que vive o Brasil,
né, as nossas taxas elas continuam bastante atrativas para o produtor nesse novo calendário agrícola que se inicia, né? A gente está falando aí de taxas que vão de 0,55 ao mês, né, para a proposta de investimento e 0,6 para a operação de custeio. Então, assim, o produtor que pretende fazer algum tipo de planejamento de investimento, de modernização, de expansão da sua atividade do agronegócio, né, procure o Banco da Amazônia, que a gente dispõe de bastante recurso com essas taxas especiais e prazos adequados aí para... Maravilha. Hidalgo, o Daniel, tem que me despedir de vocês e lamento tanto, gostaria de continuar a prosa, mas ela vai continuar, porque nesse ínterim aqui eu pensei em 2 reportagens para fazer, para mandar para a sede do Canal Rural em São Paulo, a partir da nossa sucursal aqui, né, Jefferson? Nós vamos produzir 2 matérias, Jefferson. Uma sobre os 80 anos, um banco que tem o nome Amazônia. Qual é a importância da ligação do nome Amazônia com vocês? Como é que isso trabalhado como resultado? Eu imagino que seja extraordinário, até porque uma notícia como essa da Amazônia no mundo sempre é positiva para quem carrega esse nome como vocês e carregam com muita maestria. E então nós vamos contar um pouco da história de vocês, tá? Eu gostaria muito. Vamos pautar isso, pode ser, Daniel? Combinado. E com o Hidalgo vai ficar a seguinte pergunta no ar para você me responder nessa reportagem. Porque eu já vou começar a estudar de novo francês para jantar com o Messi e o Mbappé lá na Champs-Élysées comendo tambaqui, né? E com a camisa do Paris. Farina, como faz então? E essa pergunta você vai me responder na matéria. O nosso telespectador vai ficar curioso, mas eu tenho essa curiosidade. E se o paulistano, o carioca, o mineiro de Belo Horizonte, gostar do tambaqui lá feito pelo chefe, pessoal do Banzeiros ou outro restaurante instalado numa cidade como essa? E se o parisiense gostar do tambaqui preparado pelos chefes em Paris? Como é que esse consumidor vai conseguir comprar? Em que gôndola? O mercado terá esse peixe? Essa é uma pergunta que nós vamos deixar no ar para essa reportagem internacional. Obrigado, Farina. Um abraço, viu? Alegria te ver. Eu que agradeço. Abraço a você, Domingos. Abraço a você, Daniel. Em nome da cadeia, em nome da Amazônia, que nós possamos ser bem-sucedidos daqui por diante e sermos, de fato, o celeiro que o mundo precisa, fazendo com a nossa tarefa de casa da melhor maneira possível. Sucesso, amigo. Abraço a todos. Abraço. Fica com Deus. Tudo de bom. Francisco Hidalgo Farina, Dom Paco, presidente da Comissão Nacional de Aquicultura. Papo bom, né, Daniel? Sabe muito, né? Sempre bom. A gente sempre aprende conversando com ele. Obrigado pela visita, viu? Será sempre bem-vindo. Leve nosso abraço ao Banco da Amazônia e vamos fazer essa reportagem especial para contar essa história, que eu sei que é uma história vencedora. Obrigado. Obrigado, Domingos. A gente agradece o espaço, a oportunidade de estar falando um pouquinho das soluções de crédito que o empreendedor da Amazônia, né, dispõe junto ao Banco da Amazônia. E é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço ao Paco. Maravilha. É com muito orgulho que a gente chega ao final de mais uma edição do Cafezinho de Prosa, aqui, direto de Porto Velho, capital de Rondônia, onde falamos sobre o agro da Amazônia e estamos abertos a sugestões, a críticas, a participações para você nos ajudar a construir as próximas pautas e contar outras tantas histórias da Amazônia que a gente tanto ama. É com muito privilégio que a gente chega até você, uma alegria enorme. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Nós vamos continuar juntos. Na semana que vem tem mais reportagens e o cafezinho direto da sucursal do Canal Rural aqui em Porto Velho. Fique na paz, tudo de bom e tudo de bom mesmo, com muita saúde e, se possível, e assim a gente trabalha com comida na mesa. Tchau.